a Rádio Colombo sofreu dificuldades financeiras muito grandes. A Rádio Colombo era da família Stresser, que montou a TV Paraná, Canal 6, em Curitiba, da rede de Assis Chateaubriand, e montou o Diário Paraná, do Paraná, a família Stresser. E caiu para a família Stresser também a Rádio Colombo, AM. E também, logo a seguir, uma pessoa montou a Rádio Ouro Verde, ela teve o primeiro nome, Rádio Ouro Verde, depois Difusora, que é hoje. Mas a pessoa também foi descobrir as dificuldades depois, porque o rádio, a televisão foi tomando grandes anunciantes, sabe? Então, do bolo publicitário de Curitiba, até hoje é assim. quase 90% é para televisão e o resto para todas as emissoras de rádio. Mas um erro que o governo federal cometeu autorizou a instalação das FMs. Nós tínhamos em Curitiba 15 emissoras em AM, e aí surgiram mais 5, depois 10, depois 15 emissoras em FM. E o bolo publicitário não possuía um arcabouço, como lhe diz o ministro, um arcabouço não possuía verbas para alimentar essas emissoras. Então elas começaram a cair de produção e começaram a vender horários para políticos, para religiosos. Eu fiquei repórter na Rádio Colombo, eu era repórter esportivo, mas para completar o salário, eu estudava de manhã e de tarde eu fazia discoteca da Rádio Colombo, sabe? Discoteca da Rádio Colombo, e nos fins de semana, sábado e domingo, fazia futebol como repórter. E aí a Rádio Colombo foi vendida para uma pessoa chamada Antônio Bittencourt de Camargo, que teria uma fortuna imensa, e ele comprou 2 emissoras de rádio, a Rádio Curitibana e a Rádio Colombo. Mas como a condição financeira dele era muito frágil, ele se empolgou em ter emissoras e falava que teria até uma emissora de televisão, mas a estrutura dele era fragilíssima e também e perdeu o encanto. As pessoas dizem, pô, que liga aqui, é bacana a rádio, aqui é o microfone, né? Daqui a pouco perdiam esse encanto, sabe? Porque a família dona de rádio, os donos de rádio, nunca viveram do rádio, nunca fizeram do rádio o seu totem, sabe? Conviveram com isso com dificuldades e passaram para os funcionários. Daí, um grupo do Mercado Centenário de Curitiba, e aí o Jair Brito, que era o diretor, que se tornou um padrinho para mim, que passou a me admirar, e havia o Oswaldir Ivan Budels, um primo dele que estava estudando direito, era da discoteca, ele não pôde continuar por causa dos estudos. O Jair me colocou também na discoteca da Rádio Colombo, aumentou meu salário, mas chegou um final de ano que nós estávamos também, tipo assim, em 3 meses. Não sei por que 3 meses, não ficavam 2 meses de salários atrasados, 3 meses. Mas aí havia uma terceira, às vezes um valezinho, a gente conseguia, sabe, com alguma coisa. E aí, esse grupo do Supermercado Centenário, perto da Praça Tiradentes, comprou, e aí nos pagou, no começo de dezembro, nos pagou em vale compras do supermercado. Foi aí que a minha querida mãe veio comigo fazer compras e tudo, e ela disse, você não pode continuar assim e tal. E aí conseguiu um emprego, eu fiz depois um concurso na Assembleia Legislativa, sabe, que meu pai cartorário, conhecia muita gente, e me deram lá uma coisinha pequenininha e eu cresci lá dentro também. Mas o Jair, que deixou, o Jair na Rádio Colombo, ele era um gêniozinho e uma das figuras mais expressivas da história toda do rádio brasileiro, já vou chegar lá. Ele foi ser diretor da Rádio Ouro Verde, que
que a Rádio Ouro Verde estava abandonada, que ele colocou a primeira emissora de Curitiba, música, só música, Ouro Verde, e arrebentou de audiência. Daí o Jorge Nasser e o Calil Maia Neto o conheceram e ganharam uma concessão para a Rádio Independência, que ficou instalada lá no edifício Asa, no 22º andar. Daí o Jair foi assediado, mas aceitou um belo convite, né? Parece que ganhou um carro de luvas, um Corcel naquele tempo. Daí o Jair disse, você vem comigo, você vai ser meu assistente na Rádio Independência. E daí eu trabalhei à tarde, à noite, sábado, domingo, feriado. Eu hoje quase me arrependo de ter me entregado tanto ao trabalho. Eu era assessor da Assembleia, eu trabalhava com o rádio, e o rádio não tem. Eu era da área esportiva e da discoteca, sempre acumulando funções para ter um ganho maior, sabe? E eu estava esquecendo. Eu estava na Rádio Independência, no edifício Tijucas, e naquele dia de manhã disseram, você pode vir substituir o Mário Bittencourt, ele está gripado demais e você tem que vir, você tem que chegar aqui meia hora antes das 19 horas para conhecer o script, traga paletó, gravata. Então tá bom, tudo bem. Então eu estou trabalhando na Rádio Independência, então quando deu 18h30 e tal, menos até, eu sei que eu desci ali no edifício Tijucas, eu estava sem carro, estava na oficina, sei lá o quê, entendeu? E eu olhando ali, o táxi, cadê táxi, cadê táxi? Passa tudo quanto é tipo de carro no mundo e nada de táxi. E daí eu fiquei, digo, como é que eu vou fazer agora aqui, né? Daí eu ficava olhando se descia um colega, eu acho que eu vou voltar lá na rádio, alguém do que quem está trabalhando lá, mas já estava no final de tarde, o tempo também não era assim de 10 funcionários, 10 carros, não era assim e tal. E de repente está lá o táxi lá, me joguei em cima do táxi, abri a porta, o cara deu uma freada assim, meio brusca, eu abri a porta, entrei, toca ligeiro pro Canal 12 que eu estou atrasado. Sabe o que ele respondeu? Eu vou tocar bem ligeiro, porque você está atrasado, mas eu não sou táxi. E me levou. E chegamos lá na frente do portão do castelo, viu? Chegamos na frente do portão do castelo, entendeu? O porteiro abriu, ele deu uma buzinada, o porteiro abriu ligeiro. É um carro meio amarelado, meio parecido, mas o cara foi... Daí eu disse, eu quero saber teu nome, eu quero te agradecer. Não preciso, isso é uma boa história que eu tenho agora. Agora eu trouxe o repórter aqui para o Canal 12.